Feriado de Tiradentes. Já parou para pensar o que significa esse feriado para a nossa história? O que ele tem de explícito e o que ele tem de escondido? Bom, todo mundo sabe, dia 21 de abril, a execução do mártir, aquele que levou a culpa, né? Aquele que arcou com todas as consequências da Inconfidência Mineira. Isso que eram 24 inconfidentes. Mas o que as pessoas não sabem? Não sabem que, na verdade, todos tinham sido condenados ao castigo exemplar pela rainha, Dona Maria. Dona Maria I, que depois a gente vai ficar conhecendo ela como Dona Maria Louca. Sim, os 24. Quando ela ficou sabendo da conspiração desvendada lá pelo governador daquela capitania, a capitania de Minas Gerais, ela ficou muito braba. Ela ficou muito braba e mandou executar todos, com o castigo exemplar. E o que é o castigo exemplar, professora? É muito estranho, porque eles falam de morrer de morte morrida. Ou seja, não pode ajudar o cara a morrer, que na verdade significa que não pode ter nenhum ato de benevolência. Mas antes da pessoa efetivamente morrer, ela vai sofrer vergonha, suplícios. Eles falavam de ser levado com pregão e baraço. Então esse baraço seria a corda no pescoço, igual um cachorro, no meio assim da rua. Pregão porque é uma coisa pública. E daí lá, depois de toda aquela humilhação, uma pessoa que estava assim há meses, que era o caso Tiradentes, sem ver a luz do sol, e seria pendurada na forca, morrendo de morte natural. Ou seja, nada de ir lá e cortar a garganta dele, nada de ir lá e se apoiar no ombro dele para agilizar a execução, por mais que tenha acontecido isso com o Tiradentes. Era para ele ficar ali, sofrendo, se debatendo. Daí, depois, a casa destruída, o terreno da casa salgado, a família da pessoa por 3 gerações considerada infame. E ainda, depois de destruir a casa, vai salgar o território, igual os romanos fizeram lá com Cartago. Bom, para que tudo isso? Porque ousou cometer o crime de lesa majestade, de conspirar contra a coroa. Mas eu ia contar para você o que não está nos livros didáticos. E tem algumas coisas para você saber aqui. Por exemplo, esse movimento de 24 inconfidentes, 8 desses 24 inconfidentes, eles tinham estudado lá na Universidade de Coimbra. Ou seja, eles trouxeram da Europa as ideias iluministas. Aliás, era muito comum os brazuca lá em Coimbra. Para você ter uma ideia, num período ali, do começo do século XVIII, um período de 2 décadas, você tinha dos estrangeiros estudando em Coimbra, mais de 30% eram do Brasil. E desses 30%, quase metade era da onde? Da região mais rica, das Minas Gerais. E quando a gente pensa em Minas Gerais, vem logo à nossa cabeça algumas cidades históricas, né? Por exemplo, Ouro Preto. Por quê? Por que Ouro Preto? Porque o nosso ouro, ele era coberto de óxidos de ferro, então por isso que dentro, né, tava o ouro ali, Ouro Preto. Beleza? Outra coisa bem interessante você saber, que quando a gente fala na Inconfidência, a gente sabe que tinha a inspiração iluminista, tinha aquele desgaste, aquela raiva pelos impostos cobrados pela coroa, pela falta de participação política. Mas assim, tá, e por que naquele momento sempre cobraram impostos desde 1500? E a resposta é, minha gente, derrama. Os impostos sempre foram altos. Poxa, o quinto é 20%, mas depois, como tinha muita malandragem, muito contrabando ali no quinto, o famoso santo do pau oco, né? A coroa, ela cria logo na sequência, assim que cria a intendência das Minas, lá em 1700 e, deixa eu me lembrar, 1702. Ela já cria ali a intendência das Minas e já ali ela vai instituir a finta. A finta, gente,
foi justamente um imposto, igual o condomínio cobra uma taxa extra quando vai fazer uma obra, era como se eles quisessem ter dinheiro em caixa. Era como se eles quisessem, assim, se resguardar desse contrabando que eles já sabiam que iam rolar e que vai rolar durante muito tempo. Aliás, 1720, me corrigindo aqui. Bom, 1720 as casas de fundição, que daí vão averiguar melhor isso. 1702 as casas de a Intendência das Minas mesmo. Enfim, datas à parte, o que que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que essa finta eram 30 arrobas anuais. 30 arrobas anuais que depois, com a derrama, agora eu vou falar a data certa, que é de 1751, você tinha uma cota anual de 100 arrobas, fora a finta. Então, né, vai ficando assim aquele acumulado de cercar da metrópole e a elite brasileira descontente, porque os filhos trouxeram as ideias iluministas e por quê? Por ser uma colônia, você não tem livre comércio, você não pode nem produzir manufatura. Tá. Então, 24 inconfidentes, em segredo, começam a planejar. E eles estão planejando não só se libertar Minas Gerais e, quiçá, depois o Brasil inteiro, e fazer uma república. Eles estão querendo, minha gente, fazer uma fábrica de pólvora. Eles estão querendo começar a exploração de ferro. E uma curiosidade para você, eles estavam planejando perdoar todas as dívidas, eles iam extinguir exército. A ideia deles é que essa república em Minas Gerais seria todo cidadão armado. Você sabia disso? E tem mais uma coisa que eu acho que você não sabia. Eles estavam planejando dar medalhas para as mulheres que tivessem a maior prole. Nossa, parece que eu já ouvi falar disso. Já ouviu falar assim, no nazismo. No nazismo também teve essas condecorações. Então a gente vê que na história tem muita coisa que é só um plágio, né? Um reinventar ali de uma ideia que já tinha sido aplicada. Só que esse movimento, Inconfidência Mineira, 21 de abril, não foi o primeiro movimento a brigar com Portugal. Brigar com Portugal não, mas querer independência sim. Mas também não foi o último. Depois de Confidência Mineira, vão vir uma sequência de movimentos, gente, que a gente chama de movimentos emancipacionistas. Todos os movimentos da história do Brasil, antes da Inconfidência Mineira, a gente chama de movimentos nativistas, aonde você está brigando ali com a metrópole, mas você ainda não tem um projeto político do que fazer se não for com a metrópole gerenciando, né? E logo na sequência, tá? Não foi muito tempo depois. Inconfidência Mineira, 1789. A outra, Baiana, 1798. Não teve um mártir, teve 4 mártires. Tem um feriado para eles no calendário? 4 pessoas enforcadas, esquartejadas, as partes expostas, a família desgraçada, a casa destruída. Tem alguma coisa para eles? Não tem. E eu te pergunto, você sabe por quê? Normalmente o Enem pergunta esse porquê, esse apagar da memória histórica. E se você é um cara bem crítico, você consegue deduzir. Esses 4 que morreram lá na Bahia, eles eram o quê? Negros e mulatos. Porque a conjuração baiana, essa aqui não está no nosso calendário, essa aqui não é um feriado para gente. Você também encontra com o título Revolta dos Alfaiates, Revolução dos Búzios, mas a mais conhecida é Conjuração Baiana. Daí você fala, tá, mas assim, é que já era dia 21 de abril feriado, assim que o Tiradentes morreu? Não. Esse feriado, ele vai ser criado quando o Brasil vira uma república. E quando que o Brasil vira uma república? Você faz as contas, gente, e olha que maluco. A Inconfidência Mineira foi em 1789 e o Brasil vira república em 1889. Então, exatamente 100 anos de espaço entre o desejo de trazer a república para o Brasil e a concretização. E quem é que estava nessa República Velha? Ué, eu lembro da República Velha. Era café com leite, era São Paulo e Minas Gerais. Foi Minas Gerais que, para poder, né, evidenciar o seu papel na história de República do Brasil, vai lá e coloca no calendário, como feriado, o dia 21 de abril. Que legal, estão eternizando ali a figura deles. Mas por que não dos baianos? Bom, um dos motivos eu já dei. Os mártires, eles eram negros e mulatos. E segundo, eles não eram de Minas Gerais.
Então, eles não estavam participando dessa novidade aí no Brasil. Só que, né, já que eu entrei nessa onda de república, que era uma ideia ali da galera de Minas Gerais, 100 anos antes da proclamação da nossa república, no dia 15 de novembro, por que não, né, citar a dor de cotovelo ali da elite paulistana em também, né, emplacar ali um símbolo deles? Ué, já que é para fazer feriado, então tá bom. Onde é que foi a independência? Porque se tentaram lá, né, lá em Minas Gerais, fazer uma república, separar o Brasil de Portugal, quando é que a gente ficou independente? Ah, foi no dia 7 de setembro, né, de 1822. Vai ser feriado também. Vai ser feriado por quê? Porque foi às margens do Rio Ipiranga. É ali na República Velha, com São Paulo querendo, né, lacrar, que daí o bandeirante vai ser aquele herói. Então entenda, gente, é tudo uma construção histórica. Você tem que saber o que está estampado, o que está escondido e tem que ter o teu lado crítico. Espero que você tenha gostado. Agradeço se você der um like e se gostou muito, se inscreve aí e pode escrever, que quem sabe, né, eu consigo gravar um vídeo aí de um tema que você tem curiosidade. Um abraço, até mais.